Olá. Na aula passada, a gente tratou das linhas de transmissão com terminação. Descobriu que essa terminação, que a gente chamou de carga ZL, causou na nossa linha uma reflexão de sinal. Sinal jogado contra a carga, retornou se a carga era diferente da impedância característica da linha. E se viu também que o módulo do coeficiente de reflexão permanecia constante, embora nada se disse a respeito da fase. E que a potência média ao longo da linha se mantinha constante e seria zero se o coeficiente de reflexão fosse 1 ou menos 1. Então, voltemos então a essa questão da potência média para poder analisar agora a perda de retorno, o padrão de onda estacionário que vai se formar nessa linha e onde ficam os máximos e os mínimos desse padrão de onda estacionário. Eu sou o professor Sérgio Severo, esse é o curso de ondas eletromagnéticas da Engenharia Elétrica do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, do campus Pelotas. A gente viu que a equação da potência média, ao longo da linha, nos dizia que ela era igual a 1 meio do módulo da onda incidente, do sinal incidente, sobre a impedância característica da linha ao quadrado, 1 menos o módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. Ora, esse primeiro termo, isso multiplicado por 1, é, na verdade, a potência incidente. Isso aqui multiplicado pelo coeficiente de reflexão é a potência refletida. Então, a potência que é entregue para a carga, potência entregue para a carga, vai ser igual a 1 meio do módulo de V0 mais ao quadrado sobre a impedância característica, menos 1 meio do módulo de V0 mais ao quadrado sobre a impedância característica, vezes o módulo de gama L ao quadrado. Então, isso, gente, é a potência incidente e isso aqui é a potência refletida. Obviamente, se a gente tiver uma coeficiente de reflexão igual a zero, nós não temos potência refletida e toda a potência é entregue para a carga. Já se o coeficiente de reflexão for menos 1 ou mais 1, ou seja, um curto-circuito ou um circuito aberto, a gente não entrega potência nenhuma para a carga e todo o sinal volta para o nosso transmissor. Isso faz com que a gente possa definir uma espécie de perda, porque é uma perda. Não é uma perda com o sinal sendo dissipado, mas é uma perda dada pelo fato da gente não ter a nossa carga igual à impedância característica. Essa perda é chamada de perda de retorno. Por quê? É a perda associada a uma potência que retorna para o transmissor. Então, ela é tanto maior quanto mais diferente a carga for da impedância característica da linha. A gente relaciona essa potência que retorna em relação à potência incidente. Então, a perda de retorno, RL, de return loss, vou botar aqui de return loss, é igual a 10 vezes, ela é sempre dada em decibéis,
vezes o logaritmo decimal da potência incidente sobre a potência, vamos definir aqui ela, é uma definição, sobre a potência refletida. O que acontece, então, que isso aqui pode ser calculado em função do seguinte: 10 vezes o log, potência incidente, 1/2 do módulo de V0 mais, aqui dentro V0 mais, né? Módulo de V0 mais ao quadrado sobre Z0, sobre a potência refletida. Menos 1/2 do módulo de V0 mais ao quadrado sobre Z0. Vezes módulo de gama L ao quadrado. Isso aqui simplifica. Isso aqui vira 1. Fica só o sinal negativo. E a perda de retorno vai ser igual a menos 20, fazer as contas, log do módulo de gama L em dB. Esse é um número muito interessante e ele nos indica quanto está voltando de potência para o nosso transmissor em decibéis. Esta é a nossa perda de retorno. Se volta a potência, volta uma onda. Se volta uma onda, essa onda se soma com a onda incidente. E vocês, rodando os simuladores de vocês, já viram que quando a gente soma uma onda refletida com uma onda incidente, aparece um padrão de onda estacionária. Então vamos ver como é que é o padrão de onda estacionário nessa nossa linha. Quando é que não acontece esse padrão? Bom, a gente já sabe. Se eu tenho a linha de transmissão aqui, que tem impedância característica Z0, eu conecto uma carga ZL nela aqui, em Z igual a 0, muito Z, né? Se eu conecto uma carga ZL igual a 0, se ZL igual a Z0, gama L é igual a 0. Porque gama L é ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0. Nessa situação, uma situação muito importante, tá? A gente dá um nome especial para ela. Isso significa que nós temos uma linha casada. Então aqui a nossa linha de transmissão está casada com a carga. Ou a carga está casada com a linha de transmissão. Tá? O que também significa que nessa situação, aplicado um sinal aqui, não havendo nenhuma onda que volte, só se tem uma onda viajante. Tá? Presença de onda viajante. Somente. Tá? Não tem onda estacionária. Então essa é a primeira situação. A situação
ideal. Mas o nosso problema é que, eventualmente, ZL é diferente, de zero é óbvio, mas diferente de Z0. E se ZL é diferente de Z0, a situação é outra. E vamos ver que situação é essa. Vamos lá. A tensão ao longo da linha, a gente já sabe. É V de Z igual a onda incidente, E na menos J beta Z, mais gama L, E na J beta Z. Então essa é a tensão ao longo da linha. Isso aqui dá a tensão em qualquer ponto da linha, basta substituir o valor de Z aqui, conhecendo o valor de beta, tá? A gente consegue descobrir isso aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui, multiplicar por E na menos J beta Z. Deixa eu botar em outra cor aqui, senão vai ficar estranho. Essa operação aqui. Eu vou multiplicar por E na menos J beta Z e vou dividir os dois termos por E na menos J beta Z. Ora, isso resulta que a tensão ao longo da linha V de Z é V0 mais E na menos J beta Z, porque eu multipliquei ali, 1 mais gama L E na 2J beta Z. Qual é o módulo disso aqui? O módulo de V de Z vai ser igual ao módulo de V0 mais o módulo de E na menos J beta Z. Isso aqui é igual a 1. O módulo de 1 mais gama L E na 2J beta Z. Então, o módulo de V de Z vai ser igual ao módulo de V0 mais vezes o módulo de 1 menos gama L E na 2J beta Z. Se eu considero qualquer ponto da linha, um ponto, vamos chamar de Z igual a, lembre, a minha linha vai no sentido, aqui é o sentido positivo, no sentido negativo do eixo Z. Essa é a convenção. Dá para fazer o sentido contrário, trocar todos os sinais. Mas não tem problema nenhum, dá para fazer a convenção. Então, se eu considero um Z igual a menos L, se eu considero um Z igual a menos L, o que ocorre é que o módulo de V de Z igual a menos L vai ser igual ao módulo do sinal incidente vezes o módulo de 1 menos o módulo de gama L, ângulo θL. O que eu disse para vocês? Que aqui não há restrição nenhuma de ZL ser um número complexo. ZL pode ser um número complexo. Z0 é um número real porque a nossa linha é sem perdas. Mas ZL é complexo. Então, gama L vai ser exatamente um módulo de gama L e vai ter um ângulo de fase θL. É um número polar, né? Então, nós temos o módulo de gama L, θL,
E na menos 2J beta vezes L. Por que menos? Porque é na posição Z igual a menos L. Tá? Então, V de Z igual a menos L. Assim, o módulo de V de Z igual. Tá ruim. O módulo de V de Z igual a menos L vai ser igual ao módulo de V0 mais vezes o módulo de 1 menos o módulo de gama L e na J teta menos teta L, né? Menos 2 beta L. Ora, gente, isso aqui está mostrando para nós que o módulo da tensão, tá, vai oscilar ao longo da linha. Dependendo da posição L aqui, esse valor modifica, tá? E uma vez modificando esse valor desse módulo modifica. Ou seja, o módulo da tensão ao longo da linha é diferente dependendo da posição Z que você se encontra. Então aqui vocês podem ter um módulo de tensão, aqui vocês têm outro, aqui vocês têm outro. O que é diferente do que a gente já disse a respeito do módulo do coeficiente de reflexão por inferência. O módulo do coeficiente de reflexão, não. O módulo do coeficiente de reflexão é constante numa linha sem perdas. Mas o módulo da tensão, não. E o módulo da corrente também não. E variam de forma diferente. Se o módulo varia, varia provavelmente dessa forma, porque a gente sabe que ele vai ser o somatório, o resultado da soma de duas tensões. Se vocês botarem aqui, transformarem para senos e cossenos, vocês vão ver que vai variar dessa forma assim. Isso era, de uma forma ou de outra, muito importante, porque parecido com o laboratório que nós fizemos, onde a gente colocou em cima dos capacitores, tá, da nossa linha de transmissão artificial, a gente foi lá e colocou um medidor de tensão, e a gente viu que apareceu uma onda estacionária em cima essas tensões tinham exatamente essa forma. Tá? Da mesma forma, se pode fazer isso em cima de uma linha de transmissão normal, colocando um detetor a diodo aqui em cima da linha. Esse diodo vai retificar o sinal. Retificando o sinal, vocês vão ter um valor de tensão que é proporcional ao módulo da tensão da linha. Então, na hora que vocês detectam isso aqui, o que vocês vão encontrar é pontos com valor de tensão máximo e ponto com valor de tensão mínimo. Se vocês, em vez de usar um diodo detetor e uma ponteira encostando aqui, vocês usarem um laço onde pega o campo magnético gerado pela própria linha, o que vocês vão estar detectando é a corrente. E se vocês detectarem a corrente, vocês vão descobrir que o módulo da corrente também varia ao longo da linha. Nós já vimos isso em campos abertos, mas não era da tensão, não era da corrente, era do campo elétrico e do campo magnético. De uma forma ou de outra, o fenômeno é absolutamente o mesmo. Então tá, então agora nós temos uma equação que nos dá a variação do módulo ao longo da linha e nós vamos ver o que isso significa e onde é que ficam, tá, afinal de contas, esses pontos de máximo e mínimo na nossa linha de transmissão. E o que é a razão ou relação de onda estacionária ao longo da linha. Vou apagar aqui de novo, mas vamos copiar a equação aqui de baixo. Tá? A tensão V em uma posição Z igual a menos L
vai ser dada pelo módulo, o módulo dessa tensão, né, vai ser dado pelo módulo da intenção incidente V0 mais vezes o módulo de 1 menos, tá, o módulo do coeficiente de reflexão γL, que a gente sabe ser constante ao longo da linha, tá, e na J, θL, que é a fase que também é constante, a fase do coeficiente de reflexão, menos 2 beta, bom, aí tem o L, e esse L é o que vai atrapalhar e fazer com que esse módulo varie, né, de um máximo a um mínimo. O valor máximo dessa tensão vai ocorrer quando? Obviamente, o valor máximo ocorre quando esse termo aqui é máximo. E qual é o valor máximo que esse termo pode chegar? É E na J, θL menos 2 beta L tem que ser igual a 1. Então, V máximo ocorre quando em V0 mais, módulo de V0 mais, 1 mais módulo de γL. E o valor mínimo, ocorre quando E na J, θL menos 2 beta L é igual a menos 1. Então, aqui é V máximo e V mínimo vai ser igual a módulo de V0 mais vezes 1 menos módulo de γL. Quanto maior o módulo de reflexão, maior vai ser a diferença entre a tensão máxima e a tensão mínima. Quanto menor o coeficiente de reflexão, menor é a diferença entre a tensão máxima e a tensão mínima. Ou seja, isso aqui faz uma situação que vai até possivelmente zero, se aqui for o eixo Z igual a zero, vamos botar aqui assim. Epa, aí não, porque abaixo não faz. Isso aqui é um módulo, né? Não pode ser menor do que zero. Então, até aqui assim. Ou uma situação que isso aqui faz assim, ó, até que ele fique igual, quando o módulo do coeficiente de reflexão é igual a zero. Na verdade, não é exatamente assim, tá? Porque isso aqui vai baixando, tá? E vai chegar exatamente na metade. Nós já vamos ver por quê. Essa razão, gente, entre essa tensão máxima e essa tensão mínima é conhecida como Voltage Stand Wave Ratio, VSWR, em bom português, relação relação de onda estacionária, ROI. O VSWR, tá, é, por definição, V máximo sobre V mínimo. Ou seja, V máximo, V0 mais, módulo 1 mais módulo de γL. Sobre V mínimo, V0 mais, módulo 1 mais, desculpa, 1 mais não, menos módulo de γL. Isso aqui simplifica. E nós podemos organizar essa equação. Já foi ela para cima, não precisa mais aqui. Nós podemos reorganizar essa equação e ela fica simplesmente 1 mais módulo do coeficiente de reflexão sobre 1 menos módulo do coeficiente de reflexão. Se a linha está casada, γL é igual a zero. Então, 1 mais 0 sobre 1 menos 0 dá 1. Então, o VSWR começa em 1, é a melhor situação. Tá? Ele é menor ou igual ao VSWR.
e o VSWR vai ser menor ou igual a 1 infinito. Porque basta que o coeficiente de reflexão γL seja mais 1 ou menos 1. Isso aqui dá uma indeterminação, porque é o módulo que a gente está pedindo aqui. Tá? E isso aqui vai a infinito. Então, linha casada, transferência sendo transmitida direto para a carga, VSWR igual a 1 ou muito próximo de 1. Linha totalmente descasada, VSWR igual a um número muito alto, que vai subindo de forma bastante rápida. Tá? Então, descasado, casado. É o contrário. Ou seja, quanto menor o VSWR, melhor é o casamento da linha de vocês. Para encerrar essa aula, vamos ver, afinal de contas, em que posição ficam esses máximos e esses mínimos em função do valor da carga. Tá? Apaguei, não precisava. Bom, a gente sabe que o valor máximo ocorre, tá? Máximos. A posição deles. A gente sabe que o valor máximo ocorre em IE na J θ menos 2 beta L, sendo igual a 1 mais J0. Tá? Ou seja, módulo igual a 1. O que significa que o cosseno, porque o seno vai ser igual a 0, que é o J, o cosseno daqui, né, saindo da equação de Euler aqui, cosseno da identidade de Euler, menos 2 beta L é igual a 1. Ou o argumento da função, θ menos 2 beta L, vai ser igual a 0. Tá? Porque, afinal de contas, o cosseno de 0 continua sendo 1. Ora, isso aqui é um valor fixo, né? Desculpa, até esqueci, isso aqui é θL, né? Vou botar aqui assim para não esquecer que isso aqui é o θ da carga. Ali é 0, não é θ. Tá? Então, θL menos 2, isso aqui é um valor fixo. Tá? O que significa que menos 2 beta L pode ser igual a 0, que é a solução trivial, tá? Ou igual a 2π que é onde, né, o nosso cosseno volta a ser igual a 1. Ele volta a ser igual a 1 em 2π, ele volta a ser igual a 1 em 4π. Tá? Então, o comprimento L, que seja igual a 2π sobre 2 beta, ou π sobre beta, vai ser uma posição de máximo. Ora, se isso aqui é uma posição de máximo, e beta, a gente sabe, é 2π sobre lambda, nós temos um máximo em L igual a π sobre 2π sobre lambda, ou seja, a gente tem um máximo igual a lambda em lambda sobre 2. E, na verdade, o que a gente sabe que é, como tem 2π, depois 4π, depois nπ, tá? Na verdade, não é lambda sobre 2, é n lambda sobre 2, ou seja, em lambda sobre 2, em lambda
em 3 lambda sobre 2 e assim por diante. Todos esses momentos a gente tem um valor de máximo. Desde que a cada meio comprimento de onda, desse ponto até esse ponto, tem exatamente lambda sobre 2. Essa é a distância entre dois máximos. Já os pontos de mínimo, fica fácil de ver, e vocês podem calcular, eles vão acontecer a distâncias tais que o cosseno de θL menos 2 beta-L seja igual a menos 1. Ou menos 2 beta-L seja igual a π. Porque, afinal de contas, o cosseno de π é menos 1. Ou seja, o nosso menos L é igual a π sobre 2 beta. Como beta é 2π sobre lambda, tá? Nós temos que essa distância L entre um máximo e um mínimo é π sobre 2 vezes 2π vezes lambda dá menos 1, que na verdade é lambda sobre 4. Então, se eu tiver uma onda assim, se eu tenho um mínimo aqui, o meu máximo está a lambda sobre 4, meu próximo máximo está a lambda sobre 2, o meu próximo máximo vai estar aqui essa distância de lambda e assim por diante. A posição inicial em z igual a 0 na carga vai depender da carga. Se a carga for um circuito aberto, o valor da tensão nela, da tensão, é máximo. Da corrente, tá? É 0, é um circuito aberto. Se a carga for um curto-circuito, tá? O valor da tensão é 0. Então nós temos uma situação aqui, exatamente essa aqui, se a carga for um curto-circuito e se isso aqui for o valor da tensão 0. Mas o valor da corrente no curto-circuito é máximo. Então significa que se isso aí for o gráfico da tensão de uma linha terminada em curto-circuito, isso aqui for V de Z, a corrente nessa linha é exatamente isso aqui. O módulo, tá? Então isso aqui é o módulo de Z e isto aqui é o módulo de V de Z. Mas se a carga for um circuito aberto, a impedância é infinita, e aí a tensão é máxima e a corrente é 0. É só tirar um pedaço de quarto de onda. Tiro o pedaço de quarto de onda aqui, de lambda sobre 4, e o que acontece? Aqui nós temos Vz, ou V de 0, e aqui nós temos I de 0. A corrente num circuito aberto, ou seja, não passa corrente. A corrente é 0, mas a tensão é máxima. O que é curioso, gente, é que lambda sobre 4 depois, o valor da tensão é 0. E o valor da corrente é máxima. Ou seja, se vocês estão numa linha de transmissão, e isso é muito, muito interessante e muito importante, e aqui vocês têm um circuito aberto, vamos abrir o circuito aqui. Vocês têm um circuito aberto nessa linha, vocês têm nesse ponto, e se vocês se deslocam lambda sobre 4, um pedaço
da linha de transmissão exatamente lambda sobre 4, o que vocês vão encontrar é um coeficiente de reflexão e uma carga idêntica ao curto-circuito. Então, numa linha de transmissão, muito rapidamente, nós transformamos um circuito aberto num curto-circuito. E vice-versa, um curto-circuito num circuito aberto. Na verdade, nós conseguimos transformar qualquer curto-circuito ou qualquer curto-circuito aberto em uma impedância sempre puramente reativa. Nós vamos descobrir isso e o quanto isso pode ser interessante, tá? na hora que a gente for estudar a carta de Smith. Quando a gente estudar a carta de Smith, nós vamos descobrir como a carta de Smith representa esse curto-circuito e esse circuito aberto. Ora, obviamente, o que vocês já podem notar é que, como eu disse para vocês, que o módulo do coeficiente de reflexão não varia ao longo de uma linha sem perdas, e, por exemplo, o módulo do coeficiente de reflexão, tanto do curto-circuito quanto do circuito aberto, é sempre 1, é sempre unitário. Se vocês fizerem um círculo aqui, com o módulo 1, o que vai acontecer é que só vai variar a fase. Então, o que a gente está fazendo quando está andando ao longo de uma linha é nós estamos variando a fase, mas não o módulo. O módulo é sempre o mesmo. O que acontece de curioso nessa situação é o quê? Vocês vão variando a fase e transformam o curto-circuito num circuito aberto, o circuito aberto num curto-circuito. E ao longo desse caminho, vocês vão estar andando sempre ao redor deste círculo, porque o módulo de vocês é igual a 1. E o que vai acontecer é que a reatância de vocês vai variando, ou seja, a gente consegue sintetizar não só um curto-circuito transformar num circuito aberto, ou transformar um circuito aberto num curto-circuito, como a gente pode transformar o circuito aberto num indutor qualquer e um curto-circuito num indutor qualquer, dependendo da posição que nós estamos ao longo da linha. E é o uso dessa variação de posição que faz com que a fase do coeficiente de reflexão modifique. Tá? Ou seja, é o posicionamento de trechos de linha de transmissão em situações adequadas que modificam a nossa fase, que vai permitir que a gente faça o que se chama de casamento de impedância. E a carta de Smith é o elemento fundamental para que a gente consiga fazer isso. Mas antes dela, a gente tem mais algumas coisinhas para verificar. Tá? E exatamente uma dessas coisas é justamente ver com mais detalhe como se comporta esse coeficiente de reflexão ao longo da linha. Tá? A gente já sabe, e também como se comporta a impedância ao longo da linha. Agora nós sabemos como se comportam a tensão e a corrente ao longo da linha. Já temos equações suficientes para saber isso. Muito obrigado e até a próxima aula.